Marcos capítulo de número 1, verso 29 ao 32. Esse é o tema de hoje. Jesus abre o céu em sua casa, amém? Quantos aqui são profetas Quantos aqui são profetas do caos? Ninguém, né? Graças a Deus. Quantos são profetas de boas novas? Dão glória aí. Misericórdia, não tem ninguém aqui. Quem é profeta de nada? Quantos aqui são profetas de boas novas? Aqui dão glória a Deus, glória a Deus. Então declara para a pessoa do seu lado assim: Jesus abrirá o céu sobre a sua casa. Isso. Uma declaração de homens e mulheres de fé. Marcos capítulo de número 1, verso 29 ao verso de número 32. O irmão Carlão vai estar colocando lá em ordem. Se você pudesse colocar em pé, em nome de Jesus. Diz o seguinte: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simeão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simeão, ou como versões vão estar dizendo Pedro, estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela, verso de número 31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou. E serviu-os. E, tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Feche seus olhos comigo. Senhor, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém. Você está, queridos? É interessante compreendermos os céus abertos também sobre a nossa casa, porque nós estamos declarando os céus abertos na igreja, né, na nossa vida aqui, porque o templo é santo, o templo ele é sagrado para nós, o templo é um lugar de encontro com Deus, mas a nossa casa também é, amém? E por isso é muito significativo nós entendermos e lembrarmos um pouco disso. Você sabe que na cultura judaica, para eles lembrarem que seus lares também são santos, os judeus usam o mezuzá. Não sei se vocês já ouviram falar. O mezuzá nos lembra que os nossos lares são lugares sagrados e que devemos agir de acordo. O Carlão vai passar o próximo slide, tem uma imagem. Talvez se você já foi a uma casa de algum judeu, ou no seu prédio mesmo, se tiver alguém com esse símbolo à sua casa, eles se chamam de mezuzá, onde você, toda vez que você entra, você coloca a mão ali e você adentra a casa. Por quê, Val? Porque aquilo nos faz lembrar de que aquele lar é sagrado. O mezuzá é um lembrete diário, uma declaração pública da identidade e fé judaica. Moisés capítulo de número 6, quando Moisés começa a dizer sobre princípios importantíssimos para o povo de Deus, ele começa a dizer que esses princípios devem ser guardados, repassados. Primeiro, guardados no coração. Segundo, repassados para os seus filhos em todos os momentos. Antes de dormir na mesa, ao caminhar, era sagrado demais, tinha que ser repassado. E também colocado como faixa sobre suas mãos. E por fim, o verso 9 de Deuteronômio capítulo 6 diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Logo, umbrais, mezuzá, está dizendo que é colocado algo sobre a porta da sua casa, para que todas as vezes você adentre ali lembrando, essa casa é santa e é templo do Senhor. É interessante mencionarmos isso, porque eu creio que há um desejo no coração de Jesus de estar na sua casa com você e com a sua família. Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 20, a Bíblia vai dizer o seguinte para nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aí a pergunta que eu lhe faço: quantos querem receber Jesus na sua casa? Ele está presente conosco ali. Nós não só queremos recebê-lo eternamente, mas também ceiar com ele, ter intimidade com ele. E nessas 12 quintas-feiras, a iniciar hoje, caminharemos juntos por 12 histórias bíblicas diferentes, em que Jesus manifestou a sua presença. Ele abriu os céus sobre algumas casas que abriram as portas para ele. Por isso, a primeira história que eu quero trabalhar, como lido no texto inicial, é de Jesus na casa de Simeão, na casa de Pedro. E o texto diz que ao término do culto, eles foram para a casa de Pedro.
E é bem provável que eles foram fazer o que todo mundo gosta. O que a gente faz depois do culto de meio-dia da igreja? Comer. Então até então está tudo certo. Porém o texto diz para nós que a sogra de Pedro estava doente. A sogra de Pedro estava doente. Parece-me que havia uma timidez para com Jesus nesse versículo. Quando nós olhamos a mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou uma multidão para tocar na veste de Jesus. Ela fez de tudo o impossível para poder chegar perto de Jesus e extrair dele bênçãos do céu. Podemos lembrar de tantos outros exemplos de homens que correram, gritaram, choraram diante do Senhor para conseguir o seu milagre, mas nesse exemplo aqui, Sebastião, o que me surpreende é que Jesus está na casa de Pedro, comendo com Pedro, e me parece aqui que não está, parece que é uma conversa despretensiosa que está surgindo. Olha, Jesus, aqui nós estamos aqui comendo, a sogra de Pedro está doente. A sogra de Pedro está doente. Por que eu digo isso? Porque não é Pedro que diz que a sogra está doente. Quem diz provavelmente ou é Tiago, ou é João ou André. A Bíblia está dizendo claramente que não foi Pedro que disse isso, porque senão a Bíblia estaria mencionando que Pedro apresentou ao Senhor a sua sogra. Não foi Pedro que puxou a sua, e logo lhe falaram dela. Não foi Pedro que falou. Parece que é uma timidez da parte de Pedro. Talvez essa conversa entre eles me soa um pouco despretensiosa dos discípulos para com Jesus. A gente está comendo, conversando com Jesus. Jesus, a sogra de Pedro está no quarto do lado ali, mas ela está doente. Parece loucura. A cena do The Chosen nesse episódio é fascinante. Eu queria até talvez fugir aqui de poder trazer e mostrar para os irmãos, mas a cena é incrível. Jesus chega a casa e eles trabalham essa imagem fascinante. Parece que essa conversa é incrível, porque Jesus está na casa de Pedro, comendo com Pedro, e no mesmo ambiente tem alguém enfermo, mas Pedro não diz para Jesus. Parece que uma conversa despretensiosa está surgindo e alguém menciona: Jesus, a sogra de Pedro está doente. Sabe quando você está com visita? Meu filho está deitado no quarto. A sensação que temos é que os discípulos ainda não compreenderam quem estava junto deles. Não é à toa que Jesus sempre fala para os discípulos: cadê a fé de vocês? Mas parece que eles ainda não entenderam quem é Jesus. Em especial nesse exato momento, Jesus estava na casa de Pedro, mas não pelo motivo da enfermidade da sua sogra, mas simplesmente para cear, para comer. Eu não estou levando Jesus para curar alguém, estou levando Jesus para comer com ele. Onde Jesus está, irmãos, os céus também estão. Onde Jesus está, o reino de Deus também está. Ele quer trazer uma realidade do céu para a minha, para a sua casa, para as nossas casas. Por isso que são 12 quintas-feiras que nós estamos falando sobre céus abertos sobre a sua casa. E em cima desse texto eu quero mencionar 3 coisas que eu acho que é muito importante a gente ficar atento. Primeira coisa, peça sem medo. Fala para a pessoa ao seu lado assim: peça sem medo. Mas fala com coragem. 1, 2, 3 e peça sem medo. Nós iniciamos o culto. E no iniciar do culto nós falamos sobre a expectativa que se há no coração. E eu tenho certeza que alguns oraram pelas suas casas, pela sua família essa noite. Existem pessoas que vão para o templo e choram pelos seus familiares, clamam pelos seus familiares, até foto trazem no culto para que Deus possa atender os seus familiares. Mas quando chegam em casa, parece que a oração é tímida, é formal. Aqui eu grito e choro, em casa eu nem falo nada. Em casa talvez eu vá orar: Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes do meu filho. Mas aqui eu estou chorando, clamando: Senhor, move, muda, faça isso e aquilo. E quando chego em casa diante dele: Senhor, tu sabes. Parece que é uma timidez, parece que, não sei, mas fazem orações formais.
Parece que o Deus que encontramos aqui, o Senhor que clamamos aqui, parece que não está lá. Veja, Pedro foi para a sinagoga com Jesus, e provavelmente na sinagoga ele deve ter orado: Pai, cure a minha sogra. E quando ele leva Jesus, o próprio Deus, em casa, ele não fala nada. Ele não fala nada. Não foi Pedro que falou da sogra. Aí você chega aqui na igreja e fala: Senhor, abençoe o meu filho. Quantos já oraram assim? Levante sua mão. Senhor, abençoe meu filho. Mas quando você chega em casa, você não ora por ele. Senhor, muda o meu marido, quebranta o meu marido, mas ele está, quando você chega em casa, ele está ali, você nem ora com ele. Senhor, muda a realidade da minha casa, mas você chega em casa e nem ora na sua casa. Não adianta eu dizer que os céus abertos são aqui, não, Senhor, os céus abertos estão aqui no seu templo, o Senhor abriu os céus aqui no seu templo, mas o Senhor também abre na minha casa. Eu declaro isso em nome de Jesus, e que minha oração que eu faço aqui, também faça com o mesmo empenho lá. Por isso, em nome de Jesus, peça sem medo. Ora, não adianta eu só orar aqui, clamar aqui, quando chegar em casa não tem autoridade alguma no meu falar. Ah, pastor, mas na igreja é mais fácil, a bateria nos move, o violão, o teclado, o ambiente, é tão bonito, a pessoa impulsionando a gente. Mas quando eu chego em casa, não tem como levar a Michele para tocar bateria em casa, não tem como levar um Marinho no teclado para cá. Como é que eu vou levar tudo isso para fazer uma oração? Não tem como. Céus abertos aqui, e precisamos declarar os céus abertos sobre a sua casa. A unção que eu recebo aqui, eu tenho que jorrar sobre a minha casa. Pedro não pediu, tendo sentado na mesa dele Jesus o Messias. Meu Deus do céu, isso me deixa doido. Ele vai na sinagoga com o Salvador, e quando o Salvador está na casa dele, sentado à mesa com ele, ele não fala da sogra. Eu não sei se ele não gostava, misericórdia, brincadeiras à parte, mas ele não fala: Senhor, a minha sogra está enferma, cuide, salve, cure ela. Talvez alguns vão dizer: pastor, mas eu clamei tanto na igreja, eu chorei tanto na igreja, eu não quero importunar o Senhor. Se Jesus é o único que pode curar, se Jesus é o único que pode salvar, se Jesus é o único que pode libertar, se Jesus é o único que pode mudar a realidade, eu vou importunar o Senhor todo momento, porque só Ele pode. E eu não faço isso com medo, pelo contrário, sabe quem me incentiva a fazer isso? Jesus. Lucas capítulo de número 18, está no slide, Carlão, diz o seguinte, no verso 1, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Alguém aqui teme a Deus? Dá uma glória a Deus. Misericórdia, acho que não tem quase ninguém. Quem teme aqui, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Esse juiz não temia Deus, não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me a julgar o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém, porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E aí o Senhor continua: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Se um juiz injusto ajudou, o que dirá o Senhor que é justo? Por isso, peça sem medo, clame sem medo, ore sem medo. Os céus estão abertos para nós, é por isso que nós temos que orar com autoridade. Não é com medo, mas sim com ousadia. Ore, creia e receba.
Isso tem que estar queimando para nós, céus abertos sobre a casa, logo eu vou pedir sem medo, Senhor, se eu no altar eu clamo, eu choro, eu grito, peço algumas coisas, quando eu chegar em casa eu quero ter a mesma reação, a mesma atitude, eu quero chegar em casa nessa perspectiva de que o Senhor vai liberar algo novo para mim, de que o Senhor vai derramar algo novo para mim, de que o Senhor, eu orei no altar pedindo, Senhor, mude a vida do meu marido, quando eu chegar em casa, olhar para aquele homem, eu vou falar, homem, antes de dormir, vamos orar junto, comece a orar, faça oração junta. Mais uma vez repita: peça sem medo. Fala para o seu lado assim: peça sem medo. Lá está Pedro. Lá está Pedro. Jesus sentado à mesa e ele não teve ousadia de pedir. Às vezes a gente não recebe o que a gente deseja porque a gente não tem coragem de pedir. Jesus vai dizer: vocês ainda nem pediram para mim. Se vocês pedirem ao Pai, Ele lhes dará tudo o que vocês desejam. Peça, peça sem medo. Agora uma outra coisa surge. É curioso que Pedro vê Jesus dar as mãos à sua sogra e levantar a sua sogra. Não porque ele pediu, mas porque seus amigos pediram por ele. Quando Pedro começa a entender quem era Jesus, quando ele começa a ter mais fé nele, Pedro parou de ser espectador, de ser coadjuvante nessa história e passou a ser um protagonista. É curioso isso, porque agora é a mão de Jesus que pega na mão de Pedro. É a mão de Jesus que levanta Pedro sobre as águas. Mateus 14, 29, venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente. Agora Pedro já não é mais um espectador, não é um coadjuvante que estava ali na história da sua sogra. Agora ele é um protagonista dessa história. Agora é Jesus que segura na mão de Pedro, e é Jesus que levanta Pedro. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Quem é você diante dos céus abertos? Você é um espectador, coadjuvante ou um protagonista? Quem é você? Se nós estamos declarando os céus abertos sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre Copacabana, quem é você na história? Será que você é um espectador? Eu só assisto, pastor. Eu estou vendo Deus fazer coisas na vida da Maria Luísa, eu só assisto. Eu não quero entrar nisso, eu não sei, eu tenho medo, tenho dúvida, tenho certezas, eu ainda tenho um pouco de incredulidade. Eu só estou vendo Deus fazendo na vida de um, na vida de outro, mas eu estou aqui meio vai e não vou, eu vou, não sei, eu estou na dúvida ainda. Talvez um coadjuvante. Maria Luísa está recebendo dos céus, eu vou dizer: Maria Luísa, continua indo. O Marco está recebendo do céu, eu vou continuar falando: não, Marco, isso aí continua indo. Na hora que é feito o apelo, eu estou do lado do Marco, estou junto do lado dele, mas quando o Marco vai voltar, eu continuo no meu lugar. Não estou dizendo que você vindo para cá, Deus não vai agir de forma alguma, mas eu estou sempre do lado, nunca vivendo o que o outro vive. Coadjuvante. Eu estou na história, mas eu não experimento ela como um todo. Eu não sou protagonista. Aí a Maria Jesus está contando o testemunho de que ela foi protagonista de um milagre do Senhor, e ela está sempre mencionando: o pastor Fernando estava do meu lado, o pastor Fernando estava do meu lado, mas eu não vivi o milagre dela, só ela viveu, porque ela decidiu ser protagonista, ela correu atrás dos céus abertos, enquanto eu só olhei, assisti, vi que estava acontecendo algo, mas não quis participar, não quis pagar o preço. Por isso, você é um espectador, um coadjuvante ou um protagonista? Pergunta a pessoa ao seu lado: qual dos três você é? Misericórdia. Eu não quero ser espectador de milagre de Deus. Pelo contrário, eu quero parar de admirar e começar a viver isso na minha vida. Eu não quero ser um coadjuvante dos feitos de Deus, estar ali na história, eu estou ali vendo o que está acontecendo, mas isso não acontece comigo, não, de forma alguma. Eu quero e eu preciso ser um coadjuvante, preciso ser um protagonista, eu quero fazer parte dessa história. Deus está abrindo o céu sobre nós, eu quero fazer parte disso. Eu não quero assistir, olhar não, eu quero fazer parte disso. Eu quero ser mais um protagonista na história, que Jesus é o personagem principal. Eu quero estar junto nisso.
Salmo de número 18, verso 16, Davi vai dizer o seguinte: lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, Ele me tirou do mar profundo. Podemos ler esse texto bem alto? 1, 2, 3 e... lá. Parece que o que Davi acabou de dizer é o que acontece com Pedro no Novo Testamento. A sensação de Davi é o que Pedro vai sentir também, talvez muitos de nós sentimos. Nós vimos Deus fazer tantas coisas na vida das pessoas, Deus fazendo tantas coisas, tantos testemunhos. Nós gostamos de ouvir sermão, nós gostamos de ouvir músicas, nós gostamos de ouvir podcasts sobre testemunhos, e a gente vê Deus fazendo em tantos lugares. Mas ainda nós não sentimos o Senhor segurar a nossa mão, porque nós decidimos ser coadjuvantes, talvez porque nós decidimos ser espectadores. Mas no dia que você estiver disposto a pagar o preço, você vai ver Jesus segurando a sua mão e te levando para lugares mais altos. Qual dos três você se encontra hoje? Espectador, coadjuvante, o protagonista de uma história em que Jesus é o personagem principal. Quando nós falamos sobre céus abertos, sobre a sua casa, nós estamos falando para você parar de ser espectador, para parar de ser coadjuvante. Seja usado pelo Senhor, seja tocado pelo Senhor, abra o seu coração para Jesus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua casa. Agora, a terceira e última coisa, Jesus deseja abrir o céu sobre a sua casa e manifestar o seu poder. Vamos declarar isso mais uma vez? Jesus. Agora você consegue falar isso para a pessoa ao seu lado? Jesus deseja abrir a sua, aleluia, e manifestar o seu poder. Jesus estava lá, junto dele, Marilane, o reino dos céus também estava presente. Porque aonde Jesus está, o Pai está. Aonde Jesus está, o céu está. E adivinha o que acontece quando o céu se abre? Como falamos domingo, cura, milagres incontáveis. E a presença de Jesus traz cura, traz paz, traz descanso, traz segurança na nossa casa. Por isso, céus abertos, não somente para milagres, mas aonde Jesus está, meus irmãos, ali habita a presença do Senhor. Quando a gente clama céus abertos sobre a nossa casa, nós estamos clamando pela paz do Senhor, pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo. Aonde Jesus está, existe paz sobre aquele lar. Jesus é o único, irmãos, que traz vida onde há morte. Ele traz reconciliação onde há divisão. Ele traz prosperidade onde há escassez. Aonde Jesus está, os céus também estão. E aonde os céus estão, não existe mal algum sobre aquele lar. Porque no céu não há dor, não há tristeza, não há desespero, não há ansiedade, mas aqui na terra sempre vai ter. Pastor, mas eu tenho ansiedade, eu sou isso, eu estou aquilo. Querido, traga Jesus para o seu lar, que Ele vai te dar domínio sobre todas essas coisas. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio. Lá está Pedro, sentado com Jesus em sua própria casa, com sua esposa e a sogra doente. Sim, por incrível que pareça, Pedro está sentado à mesa com os dois discípulos, com os outros discípulos, Jesus à frente, e no cômodo do lado tem alguém doente. Se Jesus estivesse na sua casa hoje, e do cômodo do lado você tivesse algum parente doente, você ia falar alguma coisa para Jesus, sim ou não? Mas lá estava Pedro, sim, a sogra estava doente, tendo Jesus no quarto do lado. Jesus no quarto, comendo com eles, e a sogra doente do quarto do lado. Não faz sentido. Em nome de Jesus, a minha oração é que essas 12 quintas-feiras, em nome de Jesus,
Lembre-se de quem está batendo na porta, quem está querendo ceiar com você. Lembre-se que Ele é o leão da tribo de Judá. Lembre-se que Deus é poderoso para fazer coisas inimagináveis. Lembre que Jesus quer entrar e mover céus e terras a seu favor. Lembre-se que Ele pagou um alto preço. Lembre-se que quando Ele chega, tudo que é maligno sai correndo. Lembre-se quem é Jesus. A gente não pode esquecer, senão a gente vai viver uma vida de caminhar com Ele, comer com Ele, mas a gente nunca vai apresentar a Ele as nossas causas, porque dentro de nós esquecemos qual é o poder que Ele tem. Lá está Pedro comendo com Jesus e com alguém enfermo no quarto do lado. Meu Deus, quantos crentes não são assim? Não, Senhor, eu creio que Jesus é o libertador, eu creio que Jesus cura, eu sei que Jesus faz isso, eu sei que Jesus faz aquilo, mas qual foi a última vez que você orou por alguém que estava doente na sua casa? Me lembro uma vez que eu estava numa célula, e eu tinha ido para a célula, mas eu estava com muita enxaqueca, muita enxaqueca. Engraçado que a minha enxaqueca parou depois que eu casei, olha que coisa boa. Elisânia trouxe cura na minha vida, mas também muito fio branco, né? Mas veja bem, eu me lembro que eu estava com enxaqueca e eu tive que voltar da célula para minha casa. Eu nunca me esqueci, Neuza, que naquele dia eu cheguei em casa, minha mãe já reclamou: você já voltou mais cedo? Eu é figura. E reclamando que eu tinha voltado mais cedo. Eu falei: pô, estou com muita enxaqueca. Eu fui para o quarto deitar. Eu me lembro que meu pai, na sua rotina de oração, ele chegou no quarto, ungiu minha cabeça, orou. Irmão, sem brincadeira, eu levantei e eu fiquei sem acreditar. A minha dor tinha sumido. A minha dor tinha sumido. Quem já teve enxaqueca aqui? Levanta sua mão. Meu, se você pular, meu irmão, dá ruim, não é? A cabeça parece que está explodindo, parece que está latejando, parece que ele vai explodir. Mas ficar deitado, parado, sem se mover. Eu pulei, eu corri de um lado para o outro. Falei: meu Deus do céu, meu pai acabou de me curar. Esse caramba, eu acabei de ver um milagre. Jesus declarou os céus abertos sobre a nossa vida, céus abertos sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, aonde os céus estão abertos, não se esqueça quem é Jesus na sua casa. Ele tem poder para fazer coisas inimagináveis. Talvez você esteja como Pedro hoje, ou melhor, como a mulher samaritana, que vai pedir Jesus água. E a Bíblia diz, em João 4,10, então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água. Eu acho que esse é o verso final de hoje. Ah, se você soubesse para quem você está pedindo água. Ah, se você soubesse quem é Deus. Ah, se você soubesse quem sou eu. Ah, se você soubesse, Jane, o que eu posso te dar. Você nunca seria tímido ao perguntar, nunca seria tímido ao pedir. Pelo contrário, você seria ousado em pedir. Por isso, peça sem medo, ore com ousadia. Olha que ironia, se você soubesse o que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água? Ah, se você soubesse. Jesus está sentado sobre a mesa de nossa casa. A mesa de nossa casa. Ele olha para a gente e nós olhamos para Ele. E eu acho que Jesus poderia dizer para nós hoje: ah, Maria Luísa, se você soubesse o poder de Deus e quem está diante de você, você nunca teria medo de pedir. Ah, Jandira, se você soubesse o que Deus tem para te dar, você nunca ia ter medo de pedir. Eu sei que os céus estão abertos sobre nós, mas eu preciso acessar isso na minha vida. Eu quero, em nome de Jesus, orar com você. Se coloque de pé. Eu sei que Pedro levou Jesus em seu lar, mas houve um pouco de timidez, não havia certeza. Mas eu e você temos certeza quem Jesus é, amém, amados? Você crê que Jesus faz coisas poderosas? A Bíblia fala que Jesus fez tantas coisas incríveis. Meu Deus, se eu sei que Jesus fez, por que falta ousadia ao pedir, ao orar? Não só aqui, lá na minha casa. Se você está orando por transformação, qual é a última vez que você jejuou na sua casa? Meu Deus do céu. Qual a última vez que você impôs as mãos sobre o seu lar, que você ungiu a sua porta? Como dito, os judeus entram na sua porta, eles colocam a mão no mezuzá e ali eles entendem que é uma casa consagrada ao Senhor, aqui é o templo do Senhor, é o lar do Senhor, aqui somos uma casa que cremos em Deus. Irmãos, nós precisamos urgentemente
fazer uma declaração nessa noite. Eu quero convidar vocês de uma forma muito especial. Sai do teu lugar, vamos aqui para o altar. Vamos orar sem medo, vamos pedir sem medo. Vamos clamar, gritar ao Senhor. Nós falaremos para o Senhor, eu não quero ser um espectador, eu não quero ser um coadjuvante, eu quero ser protagonista dos milagres de Jesus. Eu quero ser, Senhor, um homem e a mulher que vai fazer parte dessa história. Eu quero ver o Senhor mover sobre a minha casa. Os céus já declararam os céus abertos. Eu quero participar desse mover. Espírito Santo de Deus, eu quero me preparar para os feitos que o Senhor há de fazer no meu lar, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração essa noite. Se você tem um pedido sobre alguém, se você quer que o Senhor faça algo na sua casa, peça com ousadia, peça com autoridade, clame, Senhor. Eu quero te pedir pela conversão do meu marido. Senhor, eu peço a Ti nessa maravilhosa noite, não como alguém tímido, mas como alguém que já crê que o Senhor fez grandes coisas. Senhor, eu quero te pedir pelos meus filhos, meu Pai, peço pelos meus filhos que estão passando uma luta, que estão passando por provações. Senhor, eu quero pedir sobre a minha vida, sobre o meu casamento. Nós precisamos vencer aqui, lutar ali, Senhor, conquistar essa área na vida financeira, nos cuidar em relação a isso. Senhor Jesus, a nossa oração nessa poderosa e santa e maravilhosa noite é que nós declaramos céus abertos sobre a nossa casa, declaramos o Seu mover sobre o nosso lar, declaramos a Sua unção sobre a nossa vida. Senhor, nós ungimos hoje à noite, Senhor, o nosso lar. Nós vamos chegar em nossa casa, Senhor, com a mesma autoridade que estamos orando aqui, com o mesmo coração, com o mesmo fervor, e declarar céus abertos sobre o nosso lar, declarar, Senhor, que o Senhor tem muito mais sobre nós, declarar uma unção nova, declarar um poder novo, declarar um mover do Senhor. Espírito Santo de Deus vai derramando sobre cada um de nós uma unção nova, Senhor. Declaramos, Senhor, que os nossos lares, Senhor, os Seus céus estão abertos sobre a nossa casa, Jesus. Os Seus céus estão abertos sobre a nossa vida. Os Seus céus estão abertos, Senhor, sobre cada um de nós. Espírito Santo de Deus, derrama sobre o nosso lar, Senhor, uma unção nova. Espírito Santo de Deus, derrama sobre o nosso lar, Espírito Santo, um poder, uma autoridade nova, Senhor. Dê-nos sabedoria, Senhor, dê-nos estratégias para o Teu mover sobre o nosso lar, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua unção venha sobre os Seus filhos, Pai, e que cada um, cheio do poder de Deus, possa receber algo novo do céu, Senhor. Pai, nós cremos no Seu mover, nós cremos na Sua unção, nós cremos, Senhor, que o Senhor vai dar algo novo. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós uma autoridade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Não aceitamos, Senhor, ter timidez ao orar, pelo contrário, nós iremos pedir, iremos importunar, iremos clamar, iremos declarar céus abertos sobre a nossa casa, Senhor. É essa palavra do Senhor sobre nossas vidas, Senhor. Nós temos que orar, Senhor, como quem crê, porque os que oram como quem crê recebem aquilo que estão clamando. Espírito Santo de Deus, derrama sobre nossas casas uma unção nova. Os Seus céus estão abertos, Teu Espírito desce sobre nós, e ali, Senhor, sobre a nossa casa, Espírito Santo, o mal se dissipa. O Senhor dá visão, o Senhor mostra, o Senhor revela, o Senhor identifica, o Senhor limpa, o Senhor varre tudo de errado no nosso lar, e o Senhor vai movendo a gente. Mas talvez você pense, mas a minha casa está tudo certo, está tudo ótimo, mas o Senhor vai revelar coisas novas, o Senhor vai dar novos sonhos, o Senhor vai dar novos projetos. Pastor, mas está tudo ótimo, está tudo ótimo. Meu Deus do céu, há muito mais. O Senhor é um Deus de coisas novas. O Senhor declara para Isaías, diga para o povo, para de lembrar das coisas passadas, eu quero dar algo novo a eles, eu quero dar uma revelação nova a eles. O Senhor é um Deus de coisas novas, o Senhor é um Deus de novas revelações. Então, Espírito Santo de Deus, declaramos em nome de Jesus que o Senhor é mais do que bem-vindo na nossa casa. Senhor, pode bater a porta, nós iremos abri-la. Senhor, pode entrar em nosso lar, nossa casa é Tua, Senhor, consagrada para Ti. E Pai, nós não iremos ficar em silêncio, pelo contrário, ao momento que o Senhor adentrar naquele local, nós iremos mostrar, Senhor, cura essa enfermidade, Senhor, cura esse coração duro, Senhor, cura essa visão minha, Senhor. Pai, levanta-me, Senhor, eu tenho estado desanimado. Espírito Santo de Deus, traz sonhos novos, Senhor. Pai, os meus sonhos acabaram, Senhor. Há um desânimo, Senhor, há uma tristeza, mas o Senhor é aquele que muda a realidade, o Senhor é aquele que muda propósitos.
O Senhor é aquele que traz fôlego de vida. O Senhor, com os céus abertos, desce sobre nós e a tua revelação enche o ambiente. Então, Senhor, assim como nessa noite declaramos céus abertos sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, declaramos céus abertos sobre o nosso lar, Senhor. São 12 quintas-feiras e essa o Senhor está declarando: eu irei à sua casa, eu baterei à sua porta, ali adentrarei, mas peça com autoridade, clame ao Senhor, declare poderoso ao Senhor, declara que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é dono de todas as coisas, e ali verás o agir de Deus. Rei dos céus vindo sobre a terra. O que você ligar no céu será ligado na terra, o que você ligar na terra será ligado no céu. E ali o Espírito Santo de Deus faz uma aliança. Nós estamos falando de aliança, nós estamos falando chave do reino. Senhor, vai derramando sobre o nosso lar mais unção, mais discernimento, mais alegria, Senhor. Não há dor, não há luta, Senhor, que a gente passe, a qual o Senhor não possa nos tirar. Não há tempestade, Senhor, não há deserto que a gente não consiga sair por meio do seu santo nome. Espírito Santo de Deus, declaramos nessa noite que nós estamos reafirmando a nossa aliança contigo. Céus abertos na nossa vida, céus abertos na nossa igreja, céus abertos na nossa casa, em nome de Jesus. Seremos protagonistas dos milagres do Senhor. Nós iremos ver, Senhor, os seus feitos no nosso lar. Senhor, eu não quero ficar olhando, eu quero viver. Eu não quero somente participar do lado de alguém que está vivendo, eu quero viver. Céus abertos sobre o nosso lar, que a tua graça venha sobre nós, que o seu poder venha sobre nós, e declaramos os seus milagres sobre a nossa casa, declaramos cura sobre a nossa casa, declaramos salvação sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Todo mundo diz amém e amém, amém. Aplauda o Senhor, volte ao seu lugar, em nome de Jesus.